Porto para assistir a uma conferência do professor Miguel Matos Chaves. É com ele que vamos ter a próxima conversa para falar sobre Portugal e a Europa. O Dr. Miguel Matos Chaves fez uma conferência brilhante. Gostava desde já de lhe dar os parabéns, porque conseguiu ao longo de mais de uma hora, bastante mais de uma hora, prender a atenção de todos aqueles que estavam aqui a assistir. No entanto, fez declarações com muita gravidade. Fez, nomeadamente, algumas acusações. Nas palavras do Dr. Miguel Matos Chaves, Portugal está às portas de uma crise financeira. Não, Portugal já está numa crise financeira, desde há uns anos a esta parte. Foi-se agravando e foi despoltada depois pela crise internacional financeira, que acarretou a falta de confiança dos consumidores em coisas como derivados, obrigações, swaps, que não produzem posto de trabalho, não produzem qualquer riqueza e que se baseiam na confiança. Portanto, as pessoas acreditam que esses instrumentos valem aqueles valores enquanto acreditarem. Com o Lehman Brothers, as pessoas deixaram de acreditar. E, portanto, os balanços da banca e os balanços do setor financeiro vieram por aí abaixo. Daí a necessidade, que você ouve todos os dias, os portugueses ouvem todos os dias, de necessidade de recapitalizar a banca. Ora, só tem necessidade de se recapitalizar quem se descapitalizou, pela própria natureza da palavra. E, portanto, aquilo que nós temos a assistir é, dada a crise do sistema financeiro que jogou em ativos que não são tangíveis, resumem-se a papel baseado em confiança, e como não há outro suporte na economia portuguesa, estamos todos a pagar os erros do sistema financeiro. Professor, Portugal perde a soberania ao aderir à Comunidade Europeia. Acha que a resposta a esta crise está na Comunidade Económica? Repare, Portugal não perde a soberania, não podemos dizer que Portugal perdeu a soberania por aderir às comunidades. O que podemos dizer é que, com os novos tratados que estão sucessivamente em cima da mesa e com os novos pactos que a União Europeia está a tentar impor por via das negociações no Conselho Europeu aos países, está cada vez mais a ser coartada a soberania dos Estados, não a independência dos povos. É uma coisa que se confunde muito, a independência das nações dos povos com a perda de soberania dos Estados que nos representam. E isso está a ser feito sem consultas ao povo português. E isso é grave porque os governos não têm legitimidade para estar a fazer isso sem consultar o povo português, nomeadamente sobre se o povo português quer pôr em comum toda a política económica e financeira do Estado português. Já não foi perguntado ao povo português se queria entrar numa moeda única. Sendo Portugal uma economia fraca, entrou para uma economia forte. Perdeu por aí grande parte da sua competitividade. O povo português não foi consultado. Quanto mais tempo este governo ou outros governos que se sucedam vão deixar de consultar a população portuguesa sobre matérias fundamentais da soberania dos Estados. Defende que Portugal poderia voltar novamente ao escudo? Não, reparo, isso tem sido também um cavalo de batalha muito engraçado, porque os defensores do euro, que é o sistema financeiro sobretudo, defende que nós devemos permanecer porque os custos de saída do euro seriam catastróficos. Pouca gente se lembra que no dia 31 de dezembro de 2001 um café custava 50 escudos, no dia 1 de janeiro de 2002 passou a custar 50 cêntimos, isto é, 100 escudos. A inflação em 24 horas foi de 100%. E estamos a falar de tradicional café que os portugueses tomam no seu dia-a-dia. Se você for ver e analisar o cabaz de produtos que não contam para o cabaz da inflação oficial, a inflação, e aliás outro dia, aqui há 3 semanas o Times fez as contas, e a inflação, a perda de poder de compra da entrada de Portugal no euro foi de 300%. Ora, não estou a dizer que Portugal saia de uma forma desordenada, não. Neste aspecto partilho a opinião do professor João... Agora, mas enfim, toda a gente sabe quem é que eu estou a falar. Partilho da opinião dele, uma saída controlada do euro para recuperarmos alguma autonomia financeira e alguma autonomia em termos orçamentais, porque o país não pode continuar a ter uma moeda forte sendo uma economia fraca. O professor disse claramente que, neste momento, se houvesse
uma justiça, se calhar um bocadinho mais apurada, que uma parte daqueles que estão ao leme do barco, que é Portugal, que poderia estar, ou poderia estar envolvido em áreas que poderiam dar, ou que poderiam estar próximas do crime. Não, aquilo que eu digo é o seguinte: a justiça está um pouco de pés e mãos atadas por poderes que lhe são alheios. E, portanto, é tempo de, eventualmente, alguns juízes tomarem a si próprio poder, ou o Ministério Público, de forma a investigar algumas atividades que são, no mínimo, estranhas e que indiciam práticas graves, tanto no sistema financeiro como nos sistemas adjacentes. Se isso for investigado, eu estou convencido que vai haver graves notícias e más notícias para algumas pessoas que aparecem muito na comunicação social. Só para terminar, acredita que Portugal tem solução? Eu acredito que Portugal tem solução. Qual é a solução para Portugal? É os portugueses primeiro acreditarem, segundo elegermos governantes capazes. Não vejo neste momento alternativas ao que está, infelizmente. O PS não se revela como uma alternativa credível, não revela uma quantidade e qualidade de dirigentes que me assegurem que a governação será melhor assegurada. Está na altura das elites portuguesas se assumirem e saírem a terreno e, efetivamente, tentarem comandar os destinos do país, porque, tal como estamos muito mal. Muito obrigado, Sr. Professor. E até Nada. à próxima oportunidade. Muito obrigado, Luís. Foi um prazer.